Bom, e depois da retirada das sanções norte-americanas contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e contra a mulher dele, Viviane Barce de Moraes, Lula confirmou que já enviou uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para agradecer a decisão. Contudo, o petista ainda destacou que existem pendências a serem resolvidas entre os dois países e diz também que pediu a saída de outros ministros da lista de sancionados. A informação está aí em destaque no nosso site revistaoeste.com. O presidente disse ainda não ter interesse em conflitos diplomáticos com os Estados Unidos. Guta, o Lula ainda explicou que, na semana anterior à revogação das sanções, já havia solicitado diretamente a Trump o fim das punições contra autoridades brasileiras. E a gente fica aqui no Brasil aguardando uma atuação de fora. Tanto que foi muito frustrante para os brasileiros que lutam contra o autoritarismo, o abuso de poder e essa tirania no poder judiciário. Foi muito frustrante ver a derrubada dessa sanção, a retirada da sanção da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a sua esposa. Eu gostaria de chamar a atenção para algo interno que poderia ser feito. A gente fala muito de impeachment de ministro, mas muitas das condutas do ministro Alexandre de Moraes, elas podem ser enquadradas também como crimes comuns, não apenas crimes de responsabilidade, que são aqueles crimes passíveis de impeachment. O crime comum leva a pessoa à cadeia. Mas quem é que faz a denúncia contra um ministro do Supremo? É o Procurador-Geral da República. É a ele quem cabe fazer essa denúncia. Então, o processo de impeachment, ele acontece ali no Senado, mas os crimes comuns, eles têm início com uma denúncia da PGR. E nós temos visto aí uma atuação forte, em especial do ministro Gilmar Mendes, para enfraquecer a atuação dos cidadãos em relação ao impeachment, mas tem essa outra frente, que seria uma frente criminal que deveria ser tocada pelo PGR, em especial nesse caso do talha-ferro. Eu não sei se a nossa produção tem aí para colocar na tela um artigo da Constituição Federal que eu mandei. Se não tiver, não tem problema, eu leio ele daqui mesmo. O fato é o seguinte, o PGR, ele não tem feito o seu trabalho de apurar essas questões levantadas pelo talha-ferro. O talha-ferro, ele desvendou, ele revelou um gabinete clandestino dentro do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Caberia ao PGR dar andamento a essas investigações, justamente porque quem está no centro disso aí é um ministro. Mas o PGR não está fazendo. Pelo contrário, ele mirou a sua atuação para o próprio talha-ferro. E a Constituição Federal diz que compete ao Senado aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato. Então, vejam só a importância da eleição do Senado do ano que vem para aqueles que entendem que se vive no Brasil uma juristocracia, uma tirania do judiciário com a PGR como uma grande aliada. Os senadores têm constitucionalmente essa prerrogativa de tirar o PGR do cargo de ofício. Basta que eles se reúnam, façam essa votação. Obviamente, essa votação precisa ser pautada pelo presidente do Senado, mas muita gente não sabe disso. O Senado pode promover o impeachment de ministros, é lá que se dá o processo, o julgamento de impeachment de ministro, mas também tem essa questão do PGR. Se o PGR não está cumprindo o seu dever, ele pode ser exonerado pelo Senado Federal. Eu ainda não ouvi os senadores falando sobre essa possibilidade. Então, o novo mandato do senhor Paulo Gonet começa no ano que vem. E aí são mais 2 anos. E aí teria mais 1 ano. Então, com a nova composição do Senado depois das eleições. É mais uma ferramenta à disposição do Senado Federal. Fica aí, então, essa possibilidade que eu não vi ainda ser comentada, mas são essas frentes de atuação. Não é só um impeachment de ministro. Ele também pode responder criminalmente pelas suas condutas, mas para isso precisa da iniciativa do Procurador-Geral da República.